Tem coisa que a gente escuta, dá risada e esquece, mas tem outras que grudam na pele. Eu não sou de inventar história, nem de me meter com o que não entendo. Só que às vezes é o contrário. O que não entendemos é que se mete com a gente. Trabalhei por 3 anos num hotel no interior, desses antigos, de azulejo velho e carpete gasto. Um prédio bonito por fora, mas que escondia mais do que mostrava. Quarto 237. Era só mais uma porta no corredor, mas tinha algo naquele número, uma energia, um peso. Quando eu comecei, me avisaram: se puder evitar aquele quarto, evite. Eu ri. Hoje, se pudesse voltar, teria pedido para ficar longe dali desde o primeiro dia. Se você quiser saber por que eu larguei o emprego e até hoje durmo com a luz acesa, continua comigo. A história é real e começa agora. O hotel onde trabalhei ficava numa cidade pequena, dessas onde todo mundo se conhece, mas ninguém sabe de tudo. Ficava numa rua meio esquecida, com cara de que parou no tempo. A fachada era bonita, estilo colonial, com janelas grandes e uma recepção que cheirava a móveis antigos. Muita gente passava por lá só por uma noite, viajantes, representantes de vendas, caminhoneiros. Mas tinha hóspede que vinha só por curiosidade. Diziam que o lugar era carregado. Comecei no turno da noite. Era o único horário disponível e eu precisava do dinheiro. No começo parecia tranquilo. Check-ins esporádicos, silêncio nos corredores, poucas demandas. Mas tinha uma coisa que logo me chamou a atenção. O quarto 237. Ficava no final do 3º andar. A porta era igual às outras, mas havia algo estranho. A fechadura parecia ter sido trocada recentemente e a maçaneta era mais pesada, diferente. Nenhuma camareira gostava de ir lá. Sempre que eu perguntava, desviavam o assunto. Só diziam: esse aí fica trancado, deixa pra lá. Teve um dia que eu vi o gerente discutindo com um cliente que insistia em trocar de quarto. Ele tinha sido colocado no 237 por engano. Saiu de lá branco, tremendo, como se tivesse corrido uma maratona. Nunca mais voltou. Fiquei com aquilo na cabeça, claro. Curioso. Mas nunca tive coragem de abrir a porta. Tinha acesso à chave mestra, mas não me atrevia. E sempre que passava por ali, durante as rondas noturnas, sentia como se alguém me observasse por trás da madeira. Uma vez, a luz do teto bem em frente à porta piscou quando eu passei. Só ali. O resto do corredor estava normal. Pode ser coincidência, né? Foi o que tentei pensar na hora. Mas quanto mais os dias passavam, mais eu percebia que o 237 não era só mais um quarto. E tinha presença, uma energia que não dava para explicar, como se esperasse alguma coisa ou alguém. E naquela época eu ainda não sabia. Eu seria o próximo a entrar lá. Foi numa segunda-feira nublada que tudo começou a mudar. O gerente apareceu mais cedo naquela noite, com cara de quem tinha engolido um parafuso. Me chamou num canto da recepção e disse: hoje você vai precisar preparar o 237. Eu travei. Pensei que fosse brincadeira, mas ele estava sério, olhando direto nos meus olhos. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele completou: pedido da dona. Vai chegar um hóspede especial de fora. Ela quer esse quarto. Era a primeira vez em mais de 2 anos que alguém ia se hospedar lá de propósito. E não foi só isso. O gerente me deu um molho de chaves com uma etiqueta vermelha. 237. Me avisou que a porta era pesada, que o trinco estava meio preso e que eu só deveria entrar com o carrinho pronto, fazer a limpeza e sair. Nada de ficar lá dentro à toa. Fui subindo as escadas devagar, com o coração disparado. No 3º andar, o corredor estava mais escuro que o normal, como se as luzes tivessem enfraquecido só ali. Quando cheguei na porta, a chave pareceu resistir, como se algo empurrasse do outro lado. Mas ela girou. O cheiro foi a primeira coisa que senti. Umidade antiga misturada com algo que eu não consegui identificar. A janela estava fechada, as cortinas emboloradas. O quarto era igual aos outros, mas parecia parado no tempo. Tinha uma poltrona encostada no canto, e em cima dela um crucifixo caído, como se alguém tivesse jogado no chão e esquecido. Limpei tudo o mais rápido que pude. Evitei olhar para o espelho do banheiro, que estava coberto por uma fina camada de poeira, mesmo com a porta fechada. Antes de sair, ouvi um estalo. Vinha de dentro do armário. Abri rápido, com a raiva de quem quer acabar logo com o medo. Nada. Só cabides.
e um leve cheiro de madeira úmida. Tranquei a porta com mãos trêmulas e desci sem olhar para trás. Naquela noite, mesmo longe dali, senti como se o quarto ainda estivesse comigo. Ele chegou perto das 10 da noite. Carro preto, vidros escuros, motor quase silencioso. Quem desceu foi um homem alto, magro, de terno escuro mesmo com o calor abafado da cidade. Usava um chapéu simples e carregava apenas uma maleta pequena, daquelas antigas, com fecho de metal. À noite, tenho reserva no 237, disse com uma voz baixa, arrastada. Confirmei os dados no sistema. O nome? Apenas iniciais, JM. Nenhum documento anexado à reserva, nenhum cartão de crédito. A diária já tinha sido paga em dinheiro vivo pela manhã, pela própria dona do hotel. Entreguei a chave, sem conseguir disfarçar o arrepio que subia pela minha espinha. Precisa de ajuda com a bagagem? Perguntei, só por formalidade. Ele negou com um gesto seco, quase automático. Subiu as escadas lentamente, como se contasse cada passo. E quando passou pela porta do 237, não hesitou nem por um segundo. Entrou. Trancou. E o corredor ficou em silêncio. Naquela noite, não desceu para jantar. Nem ligou pedindo nada. Fiquei de plantão até às 6 da manhã, e o único som que ouvi vindo de cima foi um rangido por volta das 3, como se alguém estivesse arrastando a poltrona. No dia seguinte, perguntei ao gerente sobre o hóspede. Não é da sua conta, só faz o teu trabalho, respondeu mais seco do que o normal. As camareiras foram dispensadas do 3º andar. O hóspede não queria que ninguém entrasse no quarto. Todas as manhãs, o cartão de limpeza estava pendurado do lado de fora da porta, como se ele mesmo limpasse tudo ali dentro. O estranho? Ninguém mais viu o tal JM saindo ou entrando. E mesmo assim, todas as noites o carro preto estava lá, parado na vaga de sempre. Com o passar dos dias, o clima no hotel mudou. Os outros hóspedes começaram a reclamar de barulhos no 3º andar. E sempre por volta das 3 da manhã. Era como se o 237 tivesse voltado a respirar. E algo ali dentro não era mais humano. Na 4ª noite depois da chegada de JM, a recepção ficou em silêncio total. Nenhum hóspede desceu. Nenhum pedido no telefone. Até o rádio parecia ter perdido o sinal. Só chiava. E foi ali, no meio daquele silêncio incômodo, que eu ouvi o primeiro sussurro. Veio pelo interfone antigo que dava direto para o 3º andar. A linha estava inativa há meses, mas às 3:07 em ponto ele tocou. Só um toque. E quando atendi, o som do outro lado era como alguém tentando falar, debaixo d'água. Ele está acordado. A voz era fina, fraca, como de uma criança distante. Arrepiei até o último fio de cabelo. Desliguei e corri até o quadro de comunicações. Todos os andares mostravam em repouso, inclusive o 237. No dia seguinte, a camareira mais antiga do hotel, Dona Conceição, 62 anos de serviço, se recusou a subir. Disse que ouviu passos atrás dela no corredor vazio. Quando virou para olhar, o espelho do fim do corredor estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali. Ninguém mais estava no andar. Começamos a notar que os objetos sumiam. Chaves que desapareciam do painel, lençóis trocados de lugar, registros de hóspedes que se apagavam sozinhos. Uma noite, a câmera de segurança da recepção travou por 7 minutos. Quando voltou, mostrava um quadro, a porta do 237 aberta e uma sombra parada no batente. Fomos verificar no mesmo instante, mas lá em cima o quarto estava fechado, trancado por dentro, e ninguém respondeu à batida. Naquela madrugada eu decidi que ia me manter acordado até o fim do plantão. Preparei café, deixei as luzes acesas, mas às 3:07 em ponto, o interfone tocou de novo. Atendi sem respirar. Dessa vez, não foi um sussurro. Foi uma risada, fraca, baixa, e depois o som de alguém arranhando metal, como se unhas raspassem a parte de dentro do aparelho. Desliguei com as mãos tremendo. Na tela da câmera, o corredor do 3º andar estava vazio. Mas eu juro, as luzes piscaram, e por um segundo o número na porta do 237 brilhou como brasa. Depois daquela noite, comecei a desconfiar que algo mais sério estava acontecendo. E se o problema não era apenas o tal hóspede misterioso, mas o próprio quarto? Esperei o turno da manhã e fui até o arquivo do hotel.
porão abafado, com cheiro de papel velho e umidade, onde ficavam os registros físicos das reservas mais antigas. Levei quase 2 horas até encontrar o que procurava. Uma pasta amarelada com a etiqueta meio desbotada. Quarto 237, ocorrências. Folheei devagar, e o que encontrei ali me fez gelar. 10 anos antes, um hóspede havia sido encontrado morto no 237. Suicídio, segundo o laudo. Enforcado com o próprio cinto, preso à maçaneta do banheiro. O corpo só foi descoberto dias depois por causa do cheiro. O mais estranho, nenhum registro do nome desse hóspede. No espaço do formulário, apenas uma anotação escrita à mão. Entrou calado, saiu calado. Mas não foi o único caso. Houve relatos de uma mulher que passou uma noite no 237 e saiu pela manhã em choque, sem falar nada. Nunca mais foi vista. Outro funcionário jurava ter visto a figura de uma criança parada na janela do quarto, mesmo quando estava vazio. Pedi acesso às imagens de segurança das últimas semanas. Fui até a sala do zelador à noite e conferi tudo sozinho. E em uma gravação de 3 dias atrás, às 3:07, lá estava ele. O tal homem de terno, parado no corredor. Mas tinha algo errado. A imagem mostrava só o terno. Vazio, sem rosto, sem corpo. A roupa pairava no ar, perfeitamente alinhada. E então, aos poucos, desaparecia. Ninguém mais queria falar sobre o assunto. O gerente desviava o olhar. As camareiras cruzavam os dedos ao passar pelo andar. E eu já sabia. O que estava no 237 não era só um hóspede. Era uma presença e estava acordado. Na noite seguinte, algo mudou no ar. O frio seco pairava pelos corredores, mesmo com o ar-condicionado desligado. O hotel estava quase vazio, como se as pessoas pressentissem que aquele lugar já não era seguro. Às 3:07, como em um relógio macabro, o interfone tocou mais uma vez. Mas dessa vez eu não atendi. Deixei tocar e fui direto ao 3º andar. As luzes piscaram no corredor. Cada passo ecoava como se o prédio estivesse oco por dentro. Quando parei em frente ao 237, algo me travou. A maçaneta estava morna. O número da porta, sempre dourado, agora parecia opaco, queimado. Respirei fundo, peguei a chave mestra e abri. O quarto estava vazio. Cama feita, tudo em ordem, mas o ar lá dentro era denso, pesado como cimento fresco. Dei 2 passos e parei. O espelho da penteadeira estava embaçado. No centro, uma marca de mão. 5 dedos finos, compridos, virados para dentro do vidro, como se alguém estivesse do outro lado, tentando sair ou tentando me puxar. Dei um passo atrás e ouvi. Você demorou. A voz não veio do quarto. Veio de dentro de mim. Saí correndo. Desci as escadas sem olhar para trás. No térreo, entreguei as chaves e pedi demissão na mesma hora. Nunca mais voltei. Dias depois, soube que o homem do terno desapareceu. Saiu do hotel sem ser visto, sem registro, como se nunca tivesse estado lá. E o quarto 237, fechado. De novo, ninguém mais entra, mas às 3:07 dizem que o interfone ainda toca. E se você atender, talvez escute, talvez ele esteja te esperando. Hoje em dia, trabalho longe de hotéis, longe de quartos numerados e corredores sem janelas. Mas às vezes, quando o relógio marca 3:07, ainda acordo com o som de um telefone tocando, mesmo sem ter nenhum no quarto. Ninguém mais fala do 237. O hotel mudou de nome, passou por reformas. Disseram que foi vendido para uma rede internacional. Moderno, luxuoso, com tudo novo. Mas tem uma coisa que não conseguiram mudar. A porta do antigo 237 continua fechada, trancada, selada por dentro. Como se o próprio hotel tivesse decidido mantê-lo contido por enquanto. E você que está ouvindo esse relato agora, se um dia se hospedar em um prédio antigo, num andar isolado, e ver uma porta com o número esmaecido, evite chegar perto, principalmente se for de madrugada. E principalmente se o interfone tocar, porque algumas portas, quando abertas, nunca se fecham de verdade.